E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Que você preste bem atenção nas nossas aulas, certo? Continue enviando as atividades. Quero parabenizá-los, né? Bastante atividades. Também já deixar, assim, uma breve explicação, tá, gente? Que às vezes a gente não corrige no mesmo dia por conta, né, de, assim, haver muita coisa, né? Ainda bem, pode continuar mandando, tá? Mas, com certeza, todas as suas atividades serão corrigidas, tá? É dúvida, pode conversar com a professora, alguma dica, alguma reclamação, tá? Qualquer coisa, vai lá. Dúvidas, né, principalmente, tá, gente? Ó. Bom, hoje, né, nós vamos começar nossa aula de português, tá? Tudo. Gente, ó, o assunto de hoje é um assunto tranquilo, né? Fácil, né? Sobre formação de palavras, né? Você lembra que existem dois processos de formação de palavras, que são derivação e composição, né? No caso, hoje, nós vamos ver o que é composição, né? E também os tipos de composição. Porque existem, né? Composição refere-se exatamente ao quê? Refere-se às palavras compostas, né? Processo de formação de palavras referente às palavras compostas, tá? Mais uma vez, lembrando, assim, uma dica, pega o seu material, se você não tem um livro ainda, tá? Tem prazo para você adquirir, que nós já estamos utilizando. Também, pega o caderno, caneta, anota aí direitinho toda a aula, preste atenção, tá? Assiste novamente, se for o caso, certo? Mas não fique em dúvida. E se você assistir a aula presencial, levar suas atividades, que serão corrigidas em sala, né? Muito bem. Gente, olha, vamos então, né? Nossa aula, como eu já falei, né? Inclusive, nós estudamos, né, esses dias, o acento diferencial, acho que você lembra direitinho desse assunto, né? O que é o acento diferencial? Ocorre quando as palavras são escritas, né, de modo semelhante, porém, né, na pronúncia, inclusive, elas são pronunciadas da mesma forma, mas os que a diferencia é o quê? Um sinal, um acento, né? Um acento gráfico que pode diferenciá-las, tá? Por isso, esse acento é chamado de acento diferencial. Isso a gente estudou nas aulas anteriores, né? Inicialmente, a gente estudou o quê? Os pronomes, lembra? Nós estudamos já os pronomes. Quais os pronomes? Pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Lembra? Com certeza você lembra, né? Foi o assunto, inclusive, da nossa primeira aula, né? O assunto que a gente fez uma breve revisão, né, gente? Mas hoje, né, olha só, tá aí para você a imagem, composição, processo de formação de palavras, no caso, como eu já falei, hoje a gente vai ver o que? A composição, né? Vamos relembrar um pouco esse conteúdo, mas que já está, né, no seu material didático, tá, gente? Esse conteúdo. Nós vamos ver o que é uma composição, né? Olha só. Aqui nós temos aqui um breve resumo, olha só. Processos de formação de palavras. Composição. Através da composição surgem palavras com dois ou mais radicais, ou seja, do modo bem simples, quando nós temos duas ou mais palavras, né, ocorre o quê? Composição. Ou como a gente aprende lá nas séries iniciais, né? Palavras compostas. Lembra dos substantivos compostos? Com certeza você lembra, né? Muito bem. Só que tem um detalhe, gente. Existem dois tipos de composição, tá? Primeiro, justaposição, quando os radicais lado a lado podem ser separados sem perda de sentido. Ou, de outra forma, quando nós juntamos duas palavras, né? Tem duas palavras separadas, então nós juntamos, formamos uma palavra composta, e quando nós juntamos, não há nenhuma perda
de nenhuma letra, de nenhum fonema. Por exemplo, guarda-chuva. Se eu tiver separado a palavra guarda e a palavra chuva. Então, eu juntei. Formei uma palavra composta, guarda-chuva. Eu apenas juntei, ó. Não houve nenhuma modificação. Eu juntei duas palavras e pronto. Certo? Já na aglutinação, né? E eu vou dar outros exemplos, né? Na aglutinação, já ocorre exatamente o contrário, gente. Quando nós vamos unir duas palavras, né? Ocorre o quê? Uma perda. Perda de sentido, perda de fonema, ou de um dos radicais, ou de mesma letra, né? Por exemplo, embora. Sabe como é que a gente forma embora? Em boa hora. Imagine se eu falo assim, ó, ei, eu vou em boa hora. Porque o correto seria assim, né? Ó, eu vou em boa hora. Isso quer dizer o quê? Eu vou embora. Então, eu juntei em boa hora, houve o quê? Houve uma perda, sim? Com certeza. Nós perdemos o quê aí? A letra A de boa, em, bora, e o H-O. Certo? Houve uma perda aí, não ficou do mesmo jeito. Em boa hora, tudo junto, não. Embora. Houve uma modificação. Quando isso acontece, ocorre o quê? A aglutinação. Outro exemplo. Outrora quer dizer o quê? Outra mais hora. Sabe o que é outrora, né? Passado. Outrora, antigamente. Outra mais hora. Quando eu junto. Outrora. Também houve uma perda, gente. Perdemos a letra A e a letra H. Outrora. Preste bem atenção. Não só juntei, não. Houve uma modificação. Aguardente. Água mais ardente. Também, no caso, né, houve a supressão da letra A. Ficou aguardente, né, com um azinho a menos. Certo? Então, é isso. Quando ocorre alguma perda, alguma modificação, essa composição ocorreu por aglutinação. E quando eu só junto, sem nenhuma perda, ocorre justaposição. Por exemplo, de justaposição, beija-flor. Passa tempo, passa mais tempo. Não há mudança, eu apenas juntei. Na aglutinação, há mudança, há alguma perda, né? Bom, vamos lá. Composição por aglutinação. Explicando melhor. Ocorre perda ou alteração fonética na formação da nova palavra. Por exemplo, a Brasília fica no Planalto Central. Como é que eu formei a palavra Planalto? Plano mais alto, né? Planalto. Ocorreu uma mudança, sim. No caso aí, se você observar, nós tiramos a letra O quando juntamos. Ó, ficou Planalto, né? É para que fique um som, né, mais próximo da nossa fala, né? É uma adequação fonética, podemos dizer. Então, imagina se falasse plano alto. Brasília fica em plano alto. Não, Brasília fica no planalto, né? É suprimir, eu perdi ali a letra O, certo? Isso é aglutinação. Lembra? Pronto, aqui vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Composição por justaposição. O que é justaposição? Quando não há nenhuma perda, né? Nós não perdemos nenhuma letra, nenhuma palavra, nenhum fonema. Couve-flor, eu apenas juntei, ó, couve mais flor. Segunda-feira, segunda mais feira. Passa tempo, passa mais tempo. Girassol, gira mais sol. Não houve perda nenhuma. Na aglutinação vai haver modificação, perda. Água mais ardente e planalto, que a gente até já viu, né? Vamos lá. Daqui a pouco, pronto. Mais exemplos de aglutinação aqui. Essas palavras, né, que são formadas por aglutinação, elas se fundem, né, ou seja, elas se juntam, porém, há modificação, há alguma perda, perde alguns elementos. Normalmente pode ser o quê? Um acento tônico,
Pode se perder uma vogal, que é bem comum, ou até mesmo uma consoante, né? Mas há uma mudança. Petróleo. Gente, pedra mais óleo. Aí, olha só como houve uma mudança. Pedra mais óleo quer dizer o quê? Petróleo, né? Aguardente, água mais ardente. Embora, em boa hora. Vinagre, você sabia? Olha aí. Vinho mais acre. Olha aí a mudança, ó. Vinagre. Viu? Fidalgo, filho de algo. Quem eram os fidalgos? Aquelas pessoas que eram antigamente chamados ricos, né? Que tinham nome, que eram de família. Filho de algo ficou fidalgo, né? Houve grandes modificações aí, certo? Aglutinação. Justaposição, que é o mais, olha só, bem simples, ó, couve-flor, obra-prima, eu só juntei, não houve mudança. Estrela do mar, caminho de ferro e sobretudo. Bom, tem um detalhe também que eu quero falar para você. Antes disso aqui, ó, eu vou deixar por último, tá? Por que eu coloquei o hífen aqui? Bom, o assunto é o quê? Composição, né? Palavras compostas, que se juntam através de justaposição ou aglutinação. Por que eu coloquei algo, regras sobre o hífen? Porque, gente, em palavras compostas, né, na formação das palavras compostas, existem muitas dúvidas. Por exemplo, para ser composta, não significa que essa palavra tem que ser separada, tem que ter hífen, né? Antigamente a gente tinha essa ideia, tem que ter o hífen, a palavra composta. Porém, devido a algumas mudanças, né, das regras gramaticais, várias palavras perderam esse hífen, certo? Porém, continuam sendo compostas. É o caso de passatempo, não tem hífen, né? Passa mais tempo, tudo junto sem hífen. É palavra composta? Claro que é. Passatempo. Porém, não tem o hífen, né? Isso que eu quero chamar a sua atenção, né? Outras, antigamente, mini saia era separada, mini, hífen, saia, né? Então, houve uma mudança, né? Ficou mini saia, juntou tudo e dobrou a letra S, né? Por isso, né, que eu quero até rever isso aí sobre o hífen com você, para que você não fique em dúvida, né, nesse processo de formação de palavras, que palavras sem o hífen também podem ser palavras compostas, tá? Então, botei aqui algumas regras, vamos relembrar essas regras, ó. Primeira regra diz assim, ó, vogais de hífen e junte. Alto mais escola. Olha só, a vogal final de alto é O e a inicial de escola é E. São diferentes? Quando ocorre a proximidade de duas vogais diferentes, apenas nós vamos o quê? Juntar. Autoescola. Infraestrutura, ó, aí é. Autoajuda, O e A. Tá vendo aí? A vogal final da primeira palavra, quando ela for diferente da vogal inicial da segunda palavra, sendo diferentes, nós só juntamos. Semi-aberto. Ó, semi e aberto A. Então, eu posso juntar. Por quê? Porque são diferentes. Entendeu? Pronto. Agora, ao contrário, quando as vogais são iguais, nós vamos usar o hífen. Anti-inflamatório. Terminou em I e a segunda palavra começou em I. Então, quando as vogais são iguais, nós vamos fazer o quê? Usar o hífen, tá? Micro-ônibus, ó. Ó e ó, então usa hífen. Micro-ondas, né? Que gera muitas perguntas, me perguntam muito. Hífen, ó e ó, micro mais ondas. Vogais iguais, eu tenho que separar, entendeu? Se for diferente, eu só junto. Se for igual, eu separo com o hífen, tá? Outro exemplo aqui, outra regrinha. Não use hífen e apenas junte, né? Consoantes diferentes. Super legal. A primeira palavra terminou em R e a segunda em L. Então, eu junto. Se for diferente, junto. Entendeu? É a mesma regra das vogais. Se for diferente, junto. Hipermercado, R com M. Superpopulação, R com P. Posso juntar, são diferentes, né? Isso, gente, eu estou falando da consoante final e a inicial da próxima palavra. Se for diferente, eu vou só juntar, tá? Porém, se forem iguais, a mesma regra das vogais. Se for igual, a gente fala o quê?
usa o hífen, tá? Para separar. Sub, base. B e B, ó. Separa. Super requintado, separa. R e R. Super romântico, separa. R e R. Tá? Vogal mais consoante, ó. Semi terminou em vogal e a segunda palavra começou em consoante, novo. Eu faço junto. Junto e não uso o hífen, tá? Exemplo aí. Semi, novo. Autoconhecimento. Autodesenvolvimento. Hiperacidez. Super interessante. Vogal com consoante, eu junto, tá? Agora, o contrário, né? Consoante mais vogal, mesma regra. Hiperacidez. Sempre consoante junto com vogal, eu vou juntar, né? Uma maneira mais prática. Ah, e tem essa aqui que chama muito a atenção, essa regra. Gente, causa um alvoroço essa regra. Olha só, essa regra do R e do S, né? Que houve uma mudança assim tremenda, né? Quando há uma vogal, né? Lá a primeira palavra termina em vogal. E a segunda palavra vai começar em R ou em S. Só essas duas, R ou S. O que acontece? Eu vou juntar tudo, porém, eu tenho que dobrar o R ou o S, né? É a regra da mini saia. Antes era mini, tracinho, né? E hífen, saia. O que aconteceu? Mini, tirei o hífen, começa com S, né? Saia, então eu dobro. Mini, saia. Tá aí escrito agora, tá vendo? Isso se for o R ou o S. Autorretrato, ó, com R. Autorretrato. Antes era separado, auto, hífen, retrato. Como é um R lá, ó, eu vou juntar e dobrar. Porém, gente, eu só junto e dobro quando começar com uma dessas consoantes, R ou S, tá? Somente, certo? É igual ultra romântico, né? Isso aí gera uma grande polêmica, porque às vezes as pessoas acham, nossa, que palavra estranha, tudo junto, mas é. Ultra romântico, dois R's, eu tenho que dobrar, né? Essa regrinha aí pega muita gente, né? Então, eu coloquei isso aqui para quê? Relembrando, né, que no uso de palavras compostas, em alguns casos nós usamos hífens, em outros não. Uma observação: tem alguns casos que sempre a gente usa o hífen, né, como o nome de animais, né, onça pintada, beija-flor, certo? Porém, e também, né, lógico, porém também quando a gente vai falar sobre algum tipo de vegetal, planta, enfim. Couve-flor, erva doce. Também nós continuamos usando o hífen, tá? Vamos então. Ah, agora tem uma observaçãozinha, muito bem. Vamos recapitular um pouco aqui. Bom, eu falei para você sobre palavras compostas, né? Palavras formadas através de composição, né? Elas podem ser compostas por aglutinação, né? Ou justaposição. A justaposição é quando eu apenas junto, né? Não há mudança. Beija mais flor, beija-flor, né? Guarda mais roupa, guarda-roupa. Passa mais tempo, passa tempo. E a aglutinação é quando há uma mudança. Em mais, boa mais hora. Juntei tudo, ficou embora. Houve mudança? Claro, né? Eu perdi. Perdi vogal, perdi uma consoante, certo? Planalto, plano mais alto. Também houve uma mudança. Perdi uma consoante, no caso, né? Então, quando há uma mudança, é o que? A aglutinação. Quando não há mudança, justa posição, tá? Lembre disso. Porém, gente, ó, isso aqui eu vou botar, né, para que você comentar um pouco sobre isso aqui. Para que você tenha uma ideia, ó, existem também outros processos, tá? Que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas eu já vou comentar um pouquinho. O hibridismo, que é a formação de palavras por derivação ou composição a partir de elementos que vêm de outras línguas, né? Nós sabemos que nossa língua sofre influência né, ao longo dos anos, né? Vem sofrendo influência de várias línguas, né? Do tupi, do latim, do grego, né?
Então, um exemplo é de hibridismo, ó, burocracia, o francês com grego. Goiabeira, tupi e português. Sociologia, latim e grego. Asmático, português e latim. Então, muitas palavras da nossa língua são formadas, né, a partir do hibridismo, né, que é essa junção de línguas diferentes, tá? Bom, isso aí vai ficar para a gente ver com mais calma, mais adiante, tá? Também existe, isso que é muito comum, anular ou redução. Consiste em reduzir as palavras sem o objetivo de economizar tempo e espaço na comunicação falada e escrita. Quando pronto, é um modo prático. Quando eu vou diminuir uma palavra, né, isso é até prático mesmo, a gente usa muito no nosso dia a dia, tá, gente? Automóvel, chamar só de auto. Pneumático, é pneu, né? Você sabia que o pneu, o nome mesmo é pneumático, a gente chama pneu, né? Ônibus, o correto mesmo seria auto-ônibus. A gente não chama, a gente chama de uma maneira prática, reduzida, ônibus. Alguém chama motocicleta? Não, a gente chama o quê? Moto, né? Fotografia, dificilmente alguém usa, a gente chama o quê? Foto. Vamos tirar uma foto? Ou a gente fala, vamos tirar uma fotografia? Dificilmente, né? Nós usamos a palavra foto. Quilograma, nós usamos assim frequentemente? Não. Com a maneira prática, quilo, né? Pronto, é isso. Abreviação vocabular ou redução, que também nós vamos ver mais adiante, tá? Hoje, o que eu quero que você lembre direitinho são os processos de composição, tá? Ou seja, palavras compostas, né? Por justa posição, como estamos revendo, ou por aglutinação, que eu já expliquei, já dei exemplos, né? Espero que você esteja entendendo, tá? E também essa breve revisão sobre o uso do hífen, para que não fiquem dúvidas, né? Embora, gente, na prática, a gente se depara com a dúvida, né? Mas vai lá, tira a dúvida, né? Para que a gente não faça errado, certo? Bom, e é isso, gente. Composição. Refere-se ao processo, né, de formação de palavras, no caso, palavras compostas, ocorrendo por aglutinação ou justaposição. Justaposição, quando eu junto palavras e não ocorre nenhuma mudança, né? Beija-flor, couve-flor, onça pintada. E na aglutinação, ocorre o contrário. O que acontece? Eu vou juntar e vai haver alguma perda, né? E em alguns casos, muitas modificações, né? Por exemplo, embora, que fica embora, muda bastante, né? Planalto, aguardente e outros casos, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado, tá? De verdade, esteja aprendendo, compreendendo nosso assunto direitinho, tá bom? Bom, e é isso, gente, ó. Espero que você esteja gostando das aulas, tá? Mais uma vez, quero agradecer pela sua participação, dizer que eu fico muito contente. Continue enviando suas atividades, participe dos nossos eventos, tá? De verdade. É uma forma também de aprender e de se distrair um pouco, né? Mas não fique de fora das monitorias, né? Várias coisas vão acontecer, então fique de olho, fique atento, participe, tá? Vai ser um grande prazer. Mais uma vez, envie suas atividades. Agenda Edu, presencialmente, se você assistir a aula presencial, ou tem o meu e-mail. Caso você queira enviar para o meu e-mail, é luciene rodrigues3333, @gmail.com, tá? luciene rodrigues3333, @gmail.com, certo? Gente, ó, vou ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo aí, tá? Qualquer coisa, vai lá na agenda do, conversa comigo, tá? Alguma dúvida. Grande abraço para você e até a